Shalom, shalom, tudo bem, gente? Que coisa boa estar com você mais uma manhã para nós pensarmos um pouquinho sobre a palavra de Deus. Você é bem-vindo, muito obrigada porque você tem acompanhado no meu canal aqui, muito obrigada porque você tem compartilhado com algumas pessoas e também tem se inscrito no canal. Muito obrigada. Eu quero agradecer aqui algumas pessoas que eu vi que mandaram mensagem para mim. Muito obrigada, Alba, querida, dos Estados Unidos, Melissa, também dos Estados Unidos, e outras pessoas queridas que moram aqui em Pindamonhangaba, São Paulo, e a todos muito obrigada. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre batalha espiritual. E falando de batalha espiritual, nós vamos pensar um pouco primeiro o que é batalha, batalha ou guerra. Por que existe batalha e guerra? Batalha e guerra existe porque não há concordância, né? Quando não há alguma concordância, então nós já temos uma batalha ou uma guerra. A batalha ou a guerra, ela tem uma finalidade: guardar território, tá? Então, quando nós temos no mundo convencional uma guerra como da Ucrânia, Israel ou qualquer outro tipo de guerra, geralmente a guerra ela é para guardar território, proteção de território ou conquista de território. Agora, a guerrilha é interna, então é o povo contra o povo, né? E isso é uma situação muito triste. Nós vemos exemplos maravilhosos na Bíblia de guerra, de como que nós podemos enfrentar diferentes tipos de guerra. E nós, no vídeo passado, a gente falou sobre 3 campos de guerra que nós temos. O primeiro é o meu eu, é a pessoa que luta com ela mesma, e eu luto comigo mesma até hoje, né? Com o meu temperamento, as minhas distorções emocionais, mentais, a maneira de pensar que não é de acordo com a palavra de Deus. Isso é o meu campo interno, meu território interno. Depois eu tenho o mundo, que é o sistema do mundo, que são as minhas relações profissionais, estudantis, os meus desafios, né? E aí por diante, dentro do mundo do sistema. E nós temos Satanás e seus demônios como nosso inimigo, crendo sim que há o sobrenatural. Nós sabemos que Jesus foi o primeiro que abriu a porta dos céus para revelar o sobrenatural para nós, através de cura, libertação, através de milagres, prodígios e maravilhas. E tudo isso é o sobrenatural. Então, se nós não pensamos no sobrenatural, nós não podemos entender o sobrenatural numa guerra espiritual, tá? Então, o nosso texto base está sendo Efésios, o livro de Efésios. Paulo fala ao povo de Éfeso a importância de serem guerreiros. Mas hoje nós vamos pensar um pouquinho sobre guerras. Guerras no Antigo Testamento. Quando Deus institui o castigo ou a ruptura da comunhão dele para com o homem por causa do pecado, lá em Gênesis capítulo 3:15, ele fala sobre a discordância. Então, olha, não dá mais. Você pecou, então vai ter a consequência. O homem vai trabalhar, a mulher vai ter que fazer a vontade do homem e Satanás vai, e a cobra, né, a serpente vai rastejar. Então ele dá algumas situações de discordância, de não há mais concordância. Ali começou uma guerra, né? Se começou a travar uma guerra. Bom, aí a gente vai lá para o povo no Egito antes de Moisés sair do Egito. E quando Moisés é usado por Deus e tira todo mundo do Egito e vai em rumo à terra prometida para conquistar a terra, e olha que interessante, ele vai para conquistar a terra e Deus coloca, olha, tudo que você pisar, a planta do teu pé, aonde você pisar é teu. Então ele teria que andar para conquistar. Só que ele vai e enfrenta alguns inimigos. Aí a situação do povo muda.
Eles ficaram 400 anos como escravos, numa identidade de escravidão. E aí eles saem de uma maneira sobrenatural e poderosa do Egito e eles entram na terra de Canaã, e isso está registrado lá em Êxodo. Êxodo capítulo 12, 13, 14, 15, tá? E em Êxodo 16 e 17, a gente vê assim, Miriam trazendo um cântico maravilhoso, né? E depois a gente vê o mar se abrindo, Miriam cantando, e coisas maravilhosas e sobrenaturais acontecendo, e do nada aparece, lá no 17, a Primeira Guerra, que é a guerra contra, na verdade, deixa eu pegar aqui o nome dele direito, Amaleque. Amaleque é o primeiro rei que se confronta contra Israel. Do nada ele aparece, né? E aí eles sofrem situações, eles passam por baixas, né? E lá em Deuteronômio, depois que passou tudo isso, tal, quando Deus fala com Moisés e fala: "Olha, Moisés, agora eu vou te dar as leis de guerra", que Deus dá muitas leis para Moisés, e lá em Deuteronômio capítulo 20, ele dá as leis de guerra. E ele fala assim: "Quando vocês saírem à peleja contra os teus inimigos, e vocês virem carros, cavalos e um povo maior do que vocês, não tenham medo, pois o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está contigo." Então, aqui é a grande promessa da primeira lei de guerra que o Senhor nos dá. Quando nós entramos em qualquer batalha, no nome de Jesus e pelo sangue de Jesus, nós temos a garantia da certeza de vitória, né? Mas existem situações em que a gente precisa ter uma estratégia, ter entendimento de como que está as questões de estratégia de guerra contra a nossa vida, contra a nossa família e contra a nossa igreja, contra o povo de Deus. Nós temos que ter sensibilidade do Espírito Santo. E lá em Deuteronômio 25, muito interessante esse trecho, eu queria compartilhar com vocês, que ele fala assim, olha: "Nunca se esqueçam do que o povo de Amaleque fez com vocês", na Nova Versão Internacional, "no caminho quando vocês saíam do Egito." Lembra que eu falei para vocês que foi a primeira turma que foi contra o povo de Israel? "Como veio contra vocês quando vocês estavam cansados e atacou por trás os que estavam exaustos. Os amalequitas não temeram a Deus. Portanto, o Senhor, o seu Deus, se tiver dado sossego a vocês, na terra que dá a vocês, que dela tomarem como por herança, então apaguem completamente o nome de Amaleque de debaixo do céu. Não esqueçam disso." Então, Moisés traz uma palavra que o Senhor dá para ele, dizendo: "Olha, vocês não podem esquecer do que aconteceu com Amaleque e a gente lá na hora da conquista da terra. Ele veio por detrás e ele pegou um povo retardatário, em outra versão está retardatário ou de retaguarda, que não estavam no ritmo da posse." Muito interessante isso, né? Então, os retardatários, os desfalecidos, pessoas extremamente cansadas, e os que estavam cansados. Então, aqui nós vemos algumas questões em que Satanás, ou muitas vezes o inimigo das nossas almas, usa de estratégia para nos trazer derrota. É o cansaço físico ou mental, né? O desfalecimento ou desânimo, isso é muito sério.
porque nós ficamos fragilizados, né? E os retardatários, aqueles que ficam para trás, fora do ritmo daquilo que é o ritmo do relógio do Senhor. Então eu vou convidar você hoje para você pensar um pouquinho sobre como você está na sua vida com o Senhor e, e pedir ao Espírito Santo para você não ficar à mercê, para você ter discernimento de qual nível de batalha você está, se é na sua mente, se é nas suas emoções, se é no seu corpo, se é na sua família, se é uma situação espiritual, né? E nós não precisamos de muita coisa, irmãos, nós precisamos de fé. Fé, acreditar em Cristo Jesus, aquele que venceu a morte por nós. Ele tem todo o poder. Jesus falou: "A mim me foi dado todo o poder nos céus e na terra". Então, todo o poder de libertar, de salvar, de curar, continua na mão do Todo-Poderoso através da pessoa de Jesus. Nós temos outra arma maravilhosa que é o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. E temos o nome de Jesus maravilhoso, que é sobre todo nome. E que por causa desse nome, todo joelho há de se dobrar, inclusive o reino espiritual. Então, nós vamos hoje orar por você e eu queria orar com você. Se você tiver algum pedido, pode mandar o pedido de oração, nós vamos estar orando por você, tá bom? Para que o Senhor dê fortaleza na sua vida para enfrentar as lutas, não só dessa vida, mas as lutas internas, as lutas do mundo e as lutas sobrenaturais. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo teu santo amor maravilhoso sobre nós. Te agradecemos porque a tua palavra nos garante, Senhor, nos dá, Senhor, tranquilidade de que nós podemos entrar em guerra, sim, pelo sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Também, Senhor Jesus, pela fé que o nome de Jesus é sobre todo nome. Também crer, Senhor Jesus, na tua promessa de que o Senhor, o Todo-Poderoso, tu és o Deus maravilhoso que estás conosco todos os dias da nossa vida. Ah, que promessa gloriosa e maravilhosa. Te agradecemos, Senhor Jesus, e te suplicamos em nome de Jesus, dá-nos, Senhor, abundância do teu Espírito Santo, para que possamos, Senhor Jesus, entender em que terreno estamos pisando, Senhor. E sabemos, ó Deus, que a guerra não é nossa, a guerra é tua. O Senhor é a nossa bandeira. Tu és a nossa bandeira, Senhor. Tu és o nosso estandarte. Nós te obedecemos, queremos ouvir a tua voz e queremos estar debaixo da tua direção. No nome precioso de Jesus, nosso Senhor, Salvador e Redentor. Amém. E até sexta-feira, no nosso momento de oração, tá bom? Tchau.